Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa. E a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E hoje eu quero trazer para você a lição de número 7 da nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical, cujo tema nesse trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O tema de hoje é Estevão, um mártir avivado. Essa lição que eu quero estar passando para você neste momento, ok? Mas antes da gente entrar na lição, deixa eu pedir a você para se inscrever no nosso canal, acionar aí os sininhos das notificações, deixar o seu like. Não se esqueçam de deixar o seu like, porque o seu like vai ajudar muito no nosso trabalho, no nosso crescimento, né? Vai nos motivar a cada vez mais a estar trazendo conteúdo relevante para poder abençoar aí a sua vida e até o seu conhecimento também. Bom é louvar a Deus. O textuário da lição é o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. A verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. E a nossa leitura bíblica, né, que vai nortear o estudo de hoje para você, está registrada no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 e 10, e também o capítulo 7, do versículo 54 até o versículo 60. Vamos ler para você? Vamos lá. Diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Capítulo 7, versículo 54 até o 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, Estevão veio a falecer. Eu quero, antes de mais nada, passar para você o nosso plano de aula. Nós vamos observar nesta lição de hoje que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é a sua fidelidade a Deus, ok? Estevão foi o primeiro cristão que sofreu martírio. Até hoje, milhares de cristãos sofrem algum tipo de oposição, hostilidade ou violência
por declararem a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lista mundial de perseguição, publicada em 2022, apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos, isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências, tanto verbais como físicas, perdem propriedades, suas famílias são ameaçadas e ou perdem a vida. Tais perseguições são feitas, às vezes, por grupos civis, em outros momentos, por autoridades religiosas e ainda por forças militares e também por forças governamentais. Entretanto, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem de sua fé em Jesus Cristo e se mantêm fiel, porque são fortalecidos pelo Senhor, são fortalecidos pelo nosso Deus, tá ok? Então o que eu quero passar para você agora, depois de ler esse plano de aula para você, eu quero passar para você, querido, o objetivo desta lição. O primeiro objetivo desta lição é o seguinte: nós vamos apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, nós vamos mostrar que o crente, ele deve e precisa permanecer fiel a Jesus Cristo diante da perseguição e até diante da morte. Terceiro, nós vamos conscientizar-se de que cada crente necessita do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. Então são esses, os três objetivos da lição de hoje que nós vamos estar passando. Mas antes, eu quero trazer a você uma palavra de motivação baseada, é claro, nesta lição, que diz assim: o enfraquecimento da fé geralmente é antecedido pelo esfriamento espiritual. Por isso, a busca constante do Espírito Santo é essencial para o crente se fortalecer no Senhor. Na medida em que você se enfraquece na fé, a tendência é você ir se esfriando, ok? E por isso é que é essencial para nós que somos cristãos, para nós que servimos ao Senhor, procurar estar sempre se fortalecendo na presença de Deus, como buscando a sua presença. Está sempre orando, lendo as Escrituras Sagradas. Nisso você vai tanto fortalecendo a sua fé, como você vai crescendo, de forma espiritual. Tá bom? Em Estevão, a gente vê um grande exemplo de fidelidade a Deus. Ele se manteve firme na fé em Cristo, mesmo diante do risco da morte. Tal fidelidade foi gerada no poder do Espírito Santo. Então, Estevão foi fiel a Deus, mesmo sabendo do risco que ele tinha de perder a vida. Mas essa força e essa capacitação que ele alcançou, que ele tinha, era porque ele tinha uma vida cheia da presença do Senhor nosso Deus. Tá ok? Então, deixa eu passar para você aqui algo que é muito importante. Uma pergunta que eu quero passar para você, querido. Olha só. Você já passou pela experiência de ser criticado por ser cristão? Você já viveu um momento desconcertante por ser um crente? Se você já viveu esse momento, se você já passou por isso, coloca na descrição aí, para a gente poder ficar sabendo, diga sim e acrescenta aí o testemunho, você que já passou por uma experiência de você ter sido criticado pelo fato de você ser cristão, tá ok? Então, coloca aí na descrição para a gente poder ficar ciente, sabendo aí e conhecendo a sua experiência, tá bom? Então, querido, vamos aqui à introdução da lição. A introdução diz assim: o assunto desta lição
é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era chefe, ou melhor, e Estevão era cheio de fé e de poder. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso está registrado em Atos capítulo 6, versículo 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista e na unção do Espírito Santo, isto causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui, ok? Eu quero orientar a você de que coroa de vida não significa salvação. Coroa de vida é recompensa. Por que coroa de vida não significa salvação? Porque vida, Estevão já tinha, porque ele era um homem fiel e cheio do Espírito Santo. Se ele já era um homem fiel, cheio do Espírito Santo e tinha uma vida com Cristo, ele já tem a sua salvação. Mediante a sua fé e a sua persistência, na sua fidelidade a Deus, mesmo diante das acusações, mesmo diante das pessoas que levantaram contra ele, e mesmo ele correndo risco de vida, ele vai alcançar, caso ele viesse a morrer como morreu, ele vai alcançar o galardão. Galardão, ou seja, coroa é símbolo de galardão. E na Bíblia a gente encontra, me parece que 4 tipos de coroa. Tem a coroa de vida, tem a coroa de glória, tem a coroa de gozo e tem a coroa de justiça. Então isso prova para nós que ele não vai morrer e ser para ser salvo. Ele já é salvo, então ele vai morrer por Cristo e vai alcançar galardão. Tá ok? Então, vamos então ao primeiro tópico desta nossa lição. Nós vamos apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho, ou seja, o testemunho de Estevão. Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, ou seja, ele era cheio de fé, cheio de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos dos sirineus. Libertinos significa pessoas que praticam a libertinagem, membros da sinagoga dos libertinos. Eles são inimigos de tudo que é a favor de Deus, inimigo da cruz de Cristo. Então, são esses os libertinos, e não só os libertinos dos sirineus, como também dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e eles disputavam com Estevão, batiam de frente com Estevão. Eles eram contra a sabedoria de Estevão, o conhecimento de Estevão, a autoridade que Estevão tinha, que é dada a ele pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles batiam de frente com Estevão. E nos dias de hoje, nós precisamos, inclusive, orar para que o Senhor possa levantar crentes, homens de Deus, como Estevão, cheio de fé e de sabedoria e de autoridade. Número 2. Ou seja, segundo ponto, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã.
Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava, eles usaram um suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 6, versículo do 9 até o versículo 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Sinédrio, que era um lugar onde, naquela época, eles realizavam os julgamentos, né? Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, ou seja, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Observa a forma covarde como eles agiram, né, com Estevão. Estevão estava ali pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, e como eles eram contrários à fé cristã, como eles eram contrários a tudo que se dizia de Cristo, eles levantaram um falso testemunho contra este homem de Deus, né? Eles começaram a dizer que ele estava mentindo e que estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então arrumaram testemunhas mentirosas para que levassem ele até o Sinédrio para que fossem julgados. Mas eles ficaram surpresos que quando Estevão chega lá no Sinédrio, né, no local onde seria realizado o julgamento, aqueles homens ali, né, que estavam ali para julgá-lo, olhando para Estevão, viu que Estevão tinha um rosto que parecia o rosto de um anjo. Então eles ficaram surpresos com essa atitude, né? E que nós, né, que o Senhor Deus, no caso, possa usar o seu povo de tal forma que a gente possa refletir, né, o Espírito Santo ou a glória de Deus. Porque naquele momento em que Estevão estavam ali, naquele sinédrio para ser julgado, o rosto dele refletiu a glória do Senhor. E foi isso que aqueles homens viram e eles ficaram assustados. Que nós possamos também, né, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, refletir a glória de Deus para que as pessoas vejam Cristo através de nós, né? Que Paulo diz na sua carta aos Coríntios que nós somos uma carta aberta para que o mundo leia Cristo através de nós. Nós temos que refletir esta glória. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós, independente de que eles queiram nos acusar, independente de que eles queiram levantar falso testemunho contra nós. Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, em que o Senhor ele vai dizer: bem-aventurados sois quando sem causa alguma vos injuriarem mentindo, disserem todo mal contra vós. Ora, se eles levantarem falso testemunho contra nós, a palavra nos garante que nós somos bem-aventurados. E bem-aventurança significa sermos alegres, nós sermos felizes. Felizes porque nós estamos fazendo a coisa certa e o inimigo está se levantando contra nós. Então que a gente possa, né, buscar ao Senhor ao ponto de refletirmos a glória desse Deus maravilhoso. O terceiro ponto, nesse primeiro tópico que fala do testemunho de Estevão, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Aqui, na medida em que o diácono Estevão estava pregando, estava ministrando, ele resume, né, a história de Israel. Ele fala a respeito da chegada de Jesus Cristo e como eles o prenderam, né, o que Jesus fazia, né, os bens que Jesus fazia. Era isso que Estevão pregava para aquelas pessoas e eles acabaram prendendo ele, mesmo fazendo as boas ações e matando. Então, após ele resumir a história de Israel e de sua apostasia, ou seja, a apostasia dos israelitas, Estevão mudou o foco do discurso.
ele começou a confrontar a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos capítulo 7, versículo 51. Em suma, né, o diácono Estevão, ele estava denunciando a traição daquele povo e a forma como eles mataram o Senhor Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, aqueles homens ímpios, julgadores, eles se enfureceram ainda mais contra Estevão. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs como autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Ele não teve medo daqueles homens. Por que ele não teve medo? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma vida avivada. Então ele falava com ousadia, ele falava com convicção, ele falava com certeza, ainda que ele estivesse correndo um risco de vida. Tá ok? Então, vamos ao segundo tópico dessa lição. O segundo tópico, ou seja, o segundo objetivo da lição é mostrar que o crente que permanece fiel, mesmo diante, o segundo objetivo da lição é mostrar que o crente deve permanecer fiel, mesmo diante da morte. E nós vamos falar então aqui a preciosa morte de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Eu falei lá atrás que eles ficaram furiosos, né, pela sabedoria, pela autoridade de Estevão, e por Estevão estava denunciando de alguma forma, né, a idolatria deles, né? Estevão estava denunciando as traições dele, Estevão estava denunciando, né, o fato deles terem matado o Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam furiosos por conta disto. Aí agora, por eles estarem furiosos, os inimigos de Cristo estavam furiosos, a gente vai entender que o caminho da morte de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento muito especial e de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não lhe intimidou. Ele não estava nem preocupado com a sua própria vida. Ele só queria testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles homens se levantaram contra ele, né, já para matá-lo. Estava traçado o caminho da morte para Estevão. Mas antes de acontecer esse fato, ou seja, a morte de Estevão, a Bíblia vai nos dizer que ele teve uma visão da glória de Deus. E nesta visão da glória de Deus, ele viu o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Aleluia! À direita do Pai. E a visão que ele teve foi tão extraordinária. Aquilo que Estevão contemplou foi de uma êxtase tão forte, tão gloriosa, que ele não estava nem preocupado em morrer. O fato dele estar sendo levado para ser morto ou apedrejado, aquilo não intimidou ele, mas ele continuou falando. Porque ele mesmo, ele estando cheio do Espírito, ele fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Estevão clamou, falou em voz alta, né? E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Que visão gloriosa, que visão maravilhosa. Uma vida espiritualmente avivada, ela contempla a glória de Deus.
mesmo diante de grande tormenta, mesmo diante de grandes dificuldades, mesmo diante de tanta perseguição, mas quando você está com a sua vida cheia da presença de Deus, você contempla a glória de Deus. Você contempla, o poder de Deus. Você consegue contemplar os céus abertos em seu favor. Ok? Segundo ponto, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus no céu. Se ele já estava aborrecido, já chateado com Estevão, doido para matar Estevão, por causa da sabedoria de Estevão, por causa da autoridade espiritual que Estevão tinha. Se eles já estavam querendo matá-lo por conta disso. Agora você imagina, ele falando em voz alta, que ele estava vendo a glória de Deus, os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem, o Senhor Jesus, à mão direita de Deus, aquilo deixou eles ainda mais furiosos ainda. Aleluia! Com o fim de executá-lo, o expulsaram então da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, lá em Atos capítulo 7, versículo 58. Eles apedrejaram Estevão diante do jovem Saulo, que depois veio a se transformar no Paulo, o apóstolo Paulo, mas até então ele ainda era o Saulo de Tarso, ok? E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então eles, enfurecidos, levaram ele para fora da cidade, para que lá eles pudessem realizar o seu intento, que era matar o homem de Deus. O perdão do mártir, que é o terceiro ponto. Naquele momento de suplício e de dores, no momento em que eles estavam apedrejando Saulo, ou melhor, Estevão, no momento em que eles estavam ferindo eles com pedradas, talvez com soco, com pontapés, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio para com aquelas pessoas. Apedrejaram Estevão, que em invocação ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão quis dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E tendo dito isto, Estevão adormeceu, Estevão morreu. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Que exemplo, irmãos, é grandioso. Aleluia. Estevão ainda exclamou: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Com essa atitude de Atos 7, 59 e 60, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus, lá no livro de Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado, ele não cultiva vingança no seu coração. Um crente espiritualmente avivado, ele não cultiva ódio no seu coração. Ele está sempre pronto a perdoar, independente do que as pessoas tenham ou não feito contra ele. Se tem jogado pedra, se tem falado mal, se tem criticado, não importa. A gente não pode guardar mágoa. Esse exemplo de Estevão aqui é um exemplo muito forte para nós. Não guarda mágoa no seu coração. Perdoa os seus inimigos. Perdoa aqueles que lhe perseguem. Perdoa aqueles que maltratam você. Perdoa aqueles que falam mal de você. Perdoa aqueles que querem ver a sua destruição. Perdoa aqueles que querem ver a sua vida derrotada. Perdoa. Aleluia. Faça como Estevão, o que ele fez. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Ao invés de você
guardar vingança, mágoa ou ódio dentro do seu coração, oh meu Deus do céu, você precisa, através do Espírito Santo de Deus, né, você testemunhar através da sua vida a manifestação da presença e da glória de Deus, ok? Vamos para o último tópico, que é o 3, o último objetivo da lição. Qual é? É conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito para se fortalecer, aleluia, e permanecer na fé no Senhor Jesus Cristo. Todos nós, cristãos, precisamos nos fortalecer para permanecermos firmes, né, na fé em Cristo Jesus. O avivamento no sofrimento. Primeiro ponto, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Não, a palavra não revela isso. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção do apóstolo João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte dolorosa, uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte. Aleluia! Eles não negaram Jesus em momento algum. Eles não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quantas vezes nós negamos a Cristo, trocamos a Cristo por coisas de nenhum valor? Às vezes trocamos a Cristo por uma festinha, às vezes trocamos a Cristo por um encontro familiar, trocamos Cristo por algumas horas a mais de sono, trocamos Cristo por coisas que não vai nos trazer nenhum benefício. Às vezes nós podemos estar numa escolinha bíblica dominical, aprendendo da palavra de Deus. O que a gente faz? A gente dorme até mais tarde, ou então marca um encontro familiar, um jantar, um almoço, né? Será que nós somos capazes de demonstrar o nosso amor por Cristo quando a gente consegue trocar um almoço com um amigo, ou um jantar com um amigo, para estar na escolinha bíblica dominical, para estar no culto? Será que nós somos capazes de trocar a novela, o filme ou a partida de futebol para estar no culto, adorando e glorificando o nome do Senhor? Ora, são por essas coisinhas que às vezes nós trocamos o Senhor Jesus Cristo. Nós negamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos tentados a negar a Cristo com esses detalhes. Coisas que às vezes você acha que é até banal. Não, isso aí é tranquilo, todo mundo faz. É normal isso aí, não tem nada a ver. Isso, aquilo, não tem nada. Tem sim. Tem sim, porque Jesus é prioridade na nossa vida. A palavra de Deus é muito clara lá no livro de Mateus. Ele diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, nós não queremos perder as oportunidades de festa, de passeios, de momento de shopping, para estar na casa do Senhor. Ora, a palavra nos ensina de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós temos que porfiar, lutar por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Nós temos que prestar atenção nesse assunto. Estevão, ele não valorizou a sua própria vida, mas ele valorizou o obedecer a Cristo. Ele valorizou o ser fiel ao Senhor Jesus, ainda que ele tivesse que morrer como morreu. E deixou esse testemunho para nós, ok? Que Deus nos guarda, né? Que Deus nos proteja da gente estar traindo o nosso Deus. Não negue a Jesus Cristo, porque Ele negou a si para dar vida para você, para salvar a tua vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele quer não morra, mas tenha vida eterna. Segundo tópico, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. O que ele faz na gente? Ele renova as nossas forças.
Ele renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Por causa da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos vituperados às vezes. Nós somos apedrejados, somos acusados como foi Estevão. Mas a gente só suporta tudo isso aí se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias! A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades, para sermos fortes diante das lutas, diante dos problemas. Quantos negando a Jesus Cristo porque perdeu o emprego? Não quero mais ir para a igreja. Porque perdeu o emprego? Porque perdeu uma causa na justiça? Eu não quero mais ir para a igreja. Está negando o Senhor Jesus. Não faça isso. Não faça isso. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus Cristo precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais ele passa ou vai passar. Precisa de avivamento espiritual. A gente aprende nas Escrituras Sagradas, em lições anteriores, de que o avivamento vinha quando chegava o momento de situação difícil para o povo de Israel, onde o povo clamava, o povo gritava e o Senhor levantava um profeta, levantava um homem de Deus para poder livrar Israel daquela situação. Nós temos exemplo, por exemplo, de Moisés. O povo de Israel cativo lá no Egito. E o que foi que o povo fez naquele sofrimento deles lá? Eles clamaram a Deus. E o Senhor foi a Moisés e disse: Moisés, Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Em momento de adversidade, o povo clama, acontece um avivamento. Em momento de dificuldade, o povo clama, acontece um avivamento. Nós tivemos aí a oportunidade de termos um avivamento grandioso no mundo, no Brasil. Foi o tempo da pandemia do Covid-19. Ao invés do povo se voltar para Deus e buscar mais o Senhor, o povo virou as costas para Deus. Quantas igrejas fecharam as portas? Quantos cristãos começaram a fazer culto em casa? Começaram a fazer live. E quando acabou a pandemia, muitos não retornaram. Continuaram lá fora e se afastaram da presença do Senhor. O avivamento, ele serve para nos aproximar de Deus. Ou melhor, a luta, a dificuldade, a agrura, ela serve, ela vem, Deus permite para quê? Para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente busque mais a presença do Senhor. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, Deus concede força, Deus concede equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. É assim que Deus faz. Ele nos fortalece através desse poder do Espírito Santo. Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá equilíbrio emocional para a gente poder suportar as adversidades e as agruras da vida. Ok? Amém? Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe grandemente. E olha aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí o sininho das notificações, ok? E compartilhar os nossos vídeos. Fazendo isso, e o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante, que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas, tá ok? Então, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo.